Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Mais uma vez, temos o privilégio de estudarmos um pouco mais a palavra de Deus, aprendermos mais acerca do que Deus espera para a nossa vida. E eu gostaria que nós estudássemos hoje um tema que eu acredito que é familiar a todos, não vai ser nenhuma novidade, senão uma repetição e talvez ampliação para alguns. Mas como diz um amigo meu, só o fato de termos a oportunidade de lermos versos nas Escrituras já é o suficiente estarmos congregados. Lucas capítulo 9. Esse verso eu acredito que seja o verso mais complexo das Escrituras. Porque para o entendimento desse verso depende da nossa disposição como ser humano. E nós estamos aqui diante do maior obstáculo que nós, como seres humanos, podemos enfrentar. Todos estão lá? Amém ou escola sabatina? Amém. 9, verso 23. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Talvez a palavra-chave aí, eu não sou muito bom em entender palavras-chave, mas seria negue-se, né? Porque aqueles que participam da mesma natureza que eu, acredito que a maior dificuldade como ser humano que nós temos é nos negarmos. Só que às vezes a nossa visão de negar-se a nós mesmos também é um pouco limitada. Nós podemos ampliar esta palavra, negar-se, e ela vai tomar uma proporção gigantesca. Nós podemos nos negar diante das nossas opiniões, por exemplo. Podemos nos negar diante do cumprimento do nosso direito, por exemplo. Porque Ellen White fala que Jesus nunca, desde criança, procurou o seu direito. E ainda as pessoas diziam: por que você se permite ser humilhado pelos seus irmãos? Jesus nunca procurou seu direito em nada. Ele negava-se a si desde pequeno. Então, negar-se a si mesmo é algo que ganha muita proporção. Eu penso assim, mas eu vou me negar a mim mesmo para poder não criar desavença ou conflitos, enfim. Mas o fato é que negar-se a si mesmo é algo que está em conflito com a nossa natureza. E Paulo, lá em Atos, capítulo 20, verso 35, nas últimas duas linhas do verso 35, que é um verso grande, diz assim: mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Outra coisa que milita contra nós como seres humanos, porque comumente nós não temos prazer em dar, mas temos prazer em receber. Comumente nós temos mais prazer em receber. E no âmbito conjugal isso ainda é mais forte. Ninguém está muito preocupado em simplesmente dar. Mas esse deve ser o princípio. O ser humano não nasceu para receber. O ser humano nasceu para dar. O ser humano que acha que ele merece receber alguma coisa, ele é um forte candidato ao fogo do inferno. O ser humano foi criado à imagem de Deus, tendo um único propósito: servir, dar, abrir mão do seu direito, sacrifício. Não importa em qual proporção. Aquele que acha que se envolve em qualquer relacionamento para receber alguma coisa, ele está desqualificado para qualquer relacionamento. Se uma pessoa acha que ela entra em um relacionamento para receber amor, ela já é inabilitada para estar ali. Nós temos que ter o pensamento de entrar em qualquer relacionamento que seja com um único propósito, a única finalidade de dar. Única finalidade de dar. Quem é que quer receber sempre? Honra, reconhecimento, glória? Satanás. E quando nós, em nossa petulância, embarcamos nessa direção,
nos fazemos idênticos servos dele. Eu me recordo da história de um rapaz que era adventista, de uma moça também que era adventista. Não eram cristãos, se tornaram cristãos juntos. Se tornaram adventistas juntos. E esse rapaz não acompanhou o mesmo nível da moça no seu crescimento espiritual. Ele ficou um pouco mais... Ele era mais tímido no crescimento espiritual. E aí, certa vez, esse rapaz fraco na fé fez uma proposta para essa moça. Já tinha um ano, 2 de namoro ali, não me recordo. Ele propôs para que eles tivessem uma experiência marital. Vou usar esse termo, mas vocês entendem bem o que eu quero dizer. Queria ter uma experiência marital. E ela falou, não, nós somos namorados, não tem condições. Ele, não, eu necessito, eu sou homem, já estamos há tanto tempo no namoro. E ele tinha vindo de uma vida desregrada nesse ponto antes. E para mim já chegou meu limite, mas nós somos cristãos agora. Ele, não quero saber se eu sou cristão. Ele já estava bem fragilizado na fé. E ele insistiu muito para que essa moça cedesse ao seu desejo, porque ele tinha desejo, ele tinha vontade. Na sua mente ele tinha necessidade. Ele tinha necessidade. E ele insistiu com essa moça, insistiu. Aquelas propostas de todo homem mal intencionado, vai ser só uma vez, nunca mais isso vai acontecer. E a gente vamos marcar casamento, e insistiu, até que esta moça cedeu à persuasão desse rapaz. Eu estou usando moça, mas eu acredito que ela tinha mais de 20 anos já, não me recordo, não sei certa idade. Eu a conheci, mas acredito que ela tinha mais de 20 anos. Ela acabou cedendo à persuasão desse rapaz. Então esse rapaz teve a sua vontade, desejo e necessidade suprida. Ele alegava sempre que a amava. Não tem nada a ver nós fazermos isso agora porque eu a amo, afinal. Então existia o amor nessa situação. Mas o problema é que existe uma linha muito tênue entre o amor genuíno e o amor egoísta. Eu ouvi a história de uma mulher que tinha amor, mas era um amor egoísta. Todo amor que me impele a amar porque o alvo do meu amor me faz bem é um amor egoísta. Esta mulher se casou com um americano, se separaram, o americano foi embora para os Estados Unidos. Ela é do Espírito Santo também. E aí essa criança, cresceu e apresentou um quadro clínico grave e não teve nenhum tratamento no Brasil. Ou o nosso sistema de saúde também fica difícil. E ela ganhou a guarda da criança e ficou no Brasil. Aí o pai falou, olha, manda ele para cá que aqui vai ser muito facilmente tratado esse problema. E aí essa mãe insistiu em não enviar a criança. Não, eu não fico sem o meu filho, Como é que eu vou ficar com ele? Vai que dure 1, 2, 3 meses, eu não fico sem meu filho, eu o amo muito. Eu não consigo viver longe dele. Amor egoísta. Ela amava por quê? Porque amar a criança a fazia bem. Sabem o que aconteceu com a criança? Morreu. O amor foi tão grande que ela sentia pela criança que ela não quis abrir mão de estar com a criança e enviá-la para outro país onde certamente haveria tratamento. Isso se chama amor egoísta. Esta mulher era uma cristã e o seu amor era um amor egoísta. Em grande contraste, segundo as Escrituras, com o amor de uma prostituta. Uma prostituta, segundo as Escrituras, teve um amor mais genuíno do que esta mãe. Porque lá em 1 Reis 13, uma prostituta abriu mão do seu filho para o bem da criança. E esta mulher, segundo a sociedade, uma pessoa idônea, teve um caráter pior do que o dessa prostituta. Quem que era mesmo? A prostituta? A prostituta que falou, é melhor que ele viva com outra, mas que ele esteja vivo e bem. Ela abriu mão do seu direito de mãe. Amor genuíno. E essa mãe cristã teve um amor egoísta, um amor satânico. Então, toda vez que eu amo algo ou alguém porque o amor que eu sinto me faz bem, isso é egoísmo. E partindo desta premissa, a maioria dos amores que existem hoje são amores forjados no fogo do inferno. Que eu só amo porque aquilo me dá benefício. Será que se eu amasse alguém ou algo que não me daria nenhum benefício, será que eu iria amar do mesmo jeito?
Será que eu amaria um inútil, um imprestável? Uma pessoa que não vai me render nada? Será que eu amaria? O princípio do amor vai muito além do nosso entendimento, comprometido e totalmente esfacelado por mentalidade grega. Hoje nós amamos porque temos benefícios, amamos para ser amados. Porque se eu sei que eu não vou ser amado, eu também não amo. Ajudo porque eu sei que eu vou ter benefício, porque se eu não tiver benefício, eu não vou ajudar também. Isso é mentalidade grega. Os gregos dividiram o amor em 3 partes. Quais as partes que os gregos dividiram o amor? Eros, água e filéus. 3 partes. 3 partes. E nós aderimos a esse tipo de amor. Eu amo meu filho porque é meu filho. Mas antes de ser um filho é o quê? O próximo. E Deus disse que nós devemos amar o próximo igual. Será que se eu tivesse em um naufrágio, eu não teria dificuldade em ceder o meu lugar para o meu filho? Eu tenho certeza que os pais aqui não teriam essa dificuldade. Ocupe o meu lugar. Eu vou ficar aqui, vou arriscar a sorte à deriva. Mas será que eu fazia isso pelo meu próximo? Porque antes de filho, o filho é um próximo. Será que, indo mais longe, será que eu faria pelo meu inimigo? Porque segundo Mateus 5,48, o padrão de perfeição é esse. O padrão de perfeição, segundo Mateus 5,48, está no seu contexto no verso 44. Amar os inimigos. Aí nós vamos ver que a visão de amor, ela fica um pouco mais limitada. Para os gregos, o amor era 3 coisas. Para nós, o amor deve ser o quê? Um verbo. E o verbo é o quê? O verbo é Jesus. E o que fez Jesus? Segundo as Escrituras, enquanto ele estava pendurado na cruz, ele fez algo que encheu o céu de espanto. No auge da sua humilhação, o desejado diz que Jesus fez algo que encheu o céu de espanto. Ele falou assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso comoveu até o céu. Isso é amor. Isto é o verbo. Isto é um princípio. O amor me leva a amar incondicionalmente. Quando eu manifesto algum tipo de amor que não seja um amor íntegro, um amor que é oriundo do coração de Cristo, que é comunicado ao homem e assim comunicamos ao próximo, é um falso amor. E nós temos que, com muita sinceridade, sondar o nosso coração, porque talvez até o nosso amor que nós sentimos pelo nosso filho, ou pela nossa esposa, esposo, irmão, enfim, pode ser um amor egoísta. Pode ser um amor egoísta. E o amor egoísta não nos leva para o céu. Eu gostaria de riscar algumas coisas nesse quadro aqui. Para entendermos um pouco melhor. Você segura aqui para mim, Douglas. Para entendermos um pouco melhor essa história que eu contei deste amor, desse rapaz. Esse rapaz tinha amor pela moça, ele dizia que a amava. Então nós temos o amor ali. Nós temos o amor. E eu queria arriscar algumas coisas aqui para poder ficar mais fácil de assimilarmos. Amor genuíno, né? Versus amor egoísta. Eu peço que vocês não se detenham nos erros na caligrafia, que é ruim, e nos erros ortográficos, porque eu sou uma pessoa indouta. E segundo o senso comum aí, sou ignorante nas letras. Mas eu acredito que eu vou conseguir colocar de forma que vocês vão entender. Então aqui nós temos o nome, o rapaz. Eu não vou mencionar o nome dele porque esse mundo é pequeno. Mas o galã lá que conquistou a menina se chama José. Mas eu não vou colocar o nome dele não para protegê-lo. José. E José tinha vontade. José tinha vontade. Todos concordam que José tinha uma vontade? Ele tinha vontade. Mas para suprir a sua vontade, que está totalmente baseada no eu, ele precisaria de outro elemento. Maria, também não vou colocar o nome para proteger a pessoa. Maria.
que seria o próximo. Que seria o próximo. Então, ele tinha vontade. Na visão de José, que muitas vezes é a nossa visão, eu vou pedir que vocês ampliem isso aqui, por favor. Porque talvez isso aqui pode ser o copo que está aqui e a esposa quer que fica aqui. Está aqui, 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 aqui. O marido sai para trabalhar, bota aqui. Ele chega em casa, a esposa colocou aqui. E aí vai. E os filhos contemplam essa maravilha aí. Então, ampliem isso aqui. Ok? Então, José tinha vontade. E sua vontade precisava ser suprida. Qual era a sua vontade? Ter abertura marital. Mas para isso acontecer, o que precisaria? Maria precisaria ser abnegada. Vocês concordam que ela precisaria ser abnegada? Maria precisaria ser abnegada para que a vontade de José fosse cumprida. José também tinha desejo. José também tinha desejo. Mas para satisfazer o desejo de José, Maria teria que fazer o quê? Sacrificar. Sacrificar a sua própria vontade. E sacrificar implica em quê? Em sofrimento. Porque quem é que sacrifica sem ter sofrimento? Sofrimento. Então, se Maria sacrificasse e padecesse sofrimento, o desejo de José seria suprido. Ou ainda outra palavra sinônima nesse ponto. Ele tinha necessidade. Necessidade. Ele tinha necessidades. E para José ter a sua necessidade suprida, Maria teria que fazer o quê? Não fazer sua própria vontade. Não fazer sua própria vontade. Por quê? Porque o princípio bíblico é qual? Mais importa dar que receber. Ou seja, ceda ao desejo do marido. Ou do namorado, nesse caso. Mais importa dar do que receber. Então, o amor egoísta está aqui, ó. Amor egoísta está aqui. Eu preciso ter a minha vontade, desejo e necessidade suprida. À custa de quê? À custa de quê? Abnegação, sacrifício e sofrimento. Esperando que a pessoa não faça a sua vontade, porque mais importa dar do que receber. Essa moça cedeu. E uma vez que ela cedeu, José teve o quê? Prazer. Vocês já satisfizeram já algumas vezes? Fome, né? Come, dá uma sensação boa, prazer. Então José, quando Maria sofreu tudo isso aqui, ele teve prazer. Mas ele teve prazer ao passo que ela teve o quê? Ela teve sofrimento. Teve sofrimento, porque houve arrependimento depois. Ela acabou caindo na persuasão dele, mas depois houve um arrependimento muito sincero da parte dela, rompeu-se até o namoro. Então houve sofrimento da parte dela. Graças a Deus que não foi sofrimento de Judas, mas houve sofrimento. Então, José teve prazer. Em detrimento de quê? Do sofrimento de outra pessoa. José teve o quê também? Alegria. E Maria? Angústia. Ele teve satisfação. Ele teve satisfação e ela teve o quê? Sofrimento. Poderíamos colocar várias palavras. Então notem que a base do amor egoísta, a estrutura é essa. Culpa também. Poderíamos colocar várias palavras. Mas o fato é que José teve prazer, alegria, satisfação. Em detrimento de quê? Do sofrimento de outra pessoa. Em sofrimento de outra pessoa. Essa é a base do amor egoísta. Independentemente de quem eu vou ter que lesar, eu quero que a minha satisfação seja cumprida. Isso aqui entra, pode botar argumento aqui também, ó. Talvez eu seria capaz de expor alguém aqui para satisfazer a minha vontade num argumento também. Expor alguém. É amplo. Essa história aí é ampla. Então,
Esta mãe, que eu contei essa história anteriormente, teve a sua necessidade suprida. Qual foi a necessidade que ela teve? Que foi suprida? A presença do filho. Mas à custa de quê? Da vida dele. À custa da vida dele. Pode tirar, Deus, obrigado. Então, meus amigos, quantas vezes corremos o risco de nos banquetear da vida de outras pessoas para suprir uma necessidade ou um desejo meu. E ainda chamo isso de quê? De amor. E ainda chamo isso de amor. Aqueles que têm amor vão para onde? Eu já fiz essa pergunta um dia. Aqueles que têm amor vão para onde? Vão para o inferno. Todos aqueles que têm amor vão para o mais profundo do quinto dos infernos. Todos aqueles que têm amor. Porque o que eu tenho na minha mão? Um apagador. Então, eu tenho um apagador. Eu posso dizer que eu tenho também amor. Mas e agora? O que eu tenho nas minhas mãos? Eu deixei de ter o apagador. Aquele que tem amor pode deixar de ter a qualquer momento. Pode deixar de ter a qualquer momento. Hoje eu tenho amor. Hoje eu amo fulano ou Bertano. Acontece uma circunstância, uma situação, à tarde eu já odeio ele. À tarde eu já quero vê-lo morto. Aqueles que têm amor, o inferno os aguarda. O conceito das escrituras de amor é o seguinte: ou o homem é amor, ou ele não é. Satanás no céu experimentava qual classe de amor? Eros, Filéus ou Ágape? Qual classe de amor Lúcifer no céu, melhor dizendo? Qual classe de amor Lúcifer experimentava no céu? Ágape. Agora, quando ele deixou de ter o amor ágape, ele se tornou o quê? Um animal ou um homem? Ou um demônio? Satanás não se tornou, Lúcifer não se tornou nem homem nem animal. Quando ele perdeu o amor ágape, ele se tornou um demônio. Se eu não tenho o amor ágape, eu não sou um animal e nem ser humano, eu sou um demônio. E o tempo vai revelar isso. Se eu não sou amor ágape. Se eu não sou amor ágape. Se eu não sou amor ágape, eu não vou ser nem animal nem homem, eu vou ser um demônio. 1 João 3, verso 4. Olhem qual é a essência de Deus, a qual nós devemos alcançar. 1 João capítulo 3. Perdão, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Amém ou escola sabatina? Amém. 1 João 4, verso 8. 7. 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus tem amor ou ele é amor? Porque Deus é amor. Deus é amor. Existe uma diferença entre ser e ter? Existe uma diferença muito grande. Quando eu sou por essência. Quando eu sou por essência. Quando eu tenho por ação e não por essência. Esse material aqui é o quê? Material plástico. Eu vou sujeitar esse plástico a situação difícil. Estou chutando ele. Ele deixou de ser plástico? E quando alguém me chuta, eu deixo de ser cristão? Se eu deixo é porque eu não sou por essência. Eu estou muito desejoso de pisar nele e quebrar, mas eu poderei escandalizar vocês. Mas a minha vontade é quebrar. Porque às vezes nós somos pisados até quebrar. E aí eu revelo o quê? O que eu sou ou o que eu tenho? O pincel caiu. Se eu continuar esfolando esse objeto, e agora eu chego a ponto de trincá-lo. Mal? Não. Aqui. E se eu chego a ponto de quebrar isso daqui? Isso aqui vai continuar sendo qual material? Mas e se eu colocar ele no fogo e queimá-lo?
plástico, né? Ele não vai deixar de ser plástico nunca. Por quê? Porque a essência dele, a essência desse material é o quê? Plástico. Eu posso derreter, afogar, botar na linha do trem, posso fazer qualquer coisa. Ele nunca vai deixar de ser plástico. Por quê? Porque a constituição primária, a essência desse objeto é o quê? Plástico. Plástico. Então, quando eu sou submetido à prova e bato a mão no peito de ser um cristão da verdade presente, mas qualquer coisinha já me tira a compostura, é porque a minha essência não é compatível com aquilo que eu professo ser. Eu estou demonstrando que eu tenho e não que eu sou. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não estava argumentando ou contra-argumentando nada. Ele estava simplesmente fazendo o quê? Pai, perdoa estes errantes. Porque muitas vezes, no ímpeto de nós defendermos a verdade, o que nós fazemos com os errantes? Temos misericórdias desse, mas o que fazemos com os errantes? Uma marreta de 5 quilos. Pô! Você não pode falar assim. Tem que ser com amor. Mas qual é a minha atitude com o errante também? Quando nós alcançamos o estado do amor por ser, por essência, igual uma rosa eu posso passar para lá e para cá, em cima dela com o carro. Ela não vai cheirar mal. Por que ela não vai cheirar mal? Ela vai cheirar sempre bem. O que diz o apóstolo Pedro sobre o manancial de água? É impossível ele verter de si duas águas, ou de diferentes sabores. Ou é água amargosa, ou é água boa, doce. Nunca vai sair duas águas dali. Por quê? Porque a essência do manancial é aquilo que ele é. Se ele é amargoso, vai continuar sendo. Mas se ele é doce, vai ser doce. Independentemente das circunstâncias. Deus quer que sejamos cristãos incircunstanciais, se é que existe essa palavra. Que não seja as circunstâncias que tirem a nossa sobriedade. Constância. Independentemente da situação. Eu estou numa posição confortável, vou ser amor porque eu sou por essência. Estou numa situação desconfortável, continuo sendo amor porque esta é a minha essência. Mas e se eu sou ruim? Aí Deus precisa mudar a essência. Deus precisa mudar a essência. Uma nova criatura. Então precisamos alcançar o estado de ser amor por essência. Porque aí nada nesse mundo vai fazer com que eu tenha diferente atitude. Aqueles que têm filhos aqui, se vocês veem um homem mau desferir golpes e tirar a vida da criança, qual vai ser o sentimento do homem que tem amor por aquele assassino? Vai deixar de ter. Vai deixar de ter. Eu até já ouvi muitas vezes irmãos assim que eu fiquei até surpreso. De falar assim, olha, tudo bem, não mexeu no meu filho. Porque mexeu no meu filho, aí o negócio aí já é outra situação. Isso é falta de cristianismo. Essa pessoa tem um caráter de Satanás. Porque qual deve ser a atitude daquele que é amor por essência diante de um quadro tão trágico? Beijar o assassino? Lógico que não. Mas continuar amando ele. Porque ele é um próximo. Além de assassino, é o próximo. Amar como Jesus amou é bonito, vem em título de livro, mas na prática é bem difícil. É bem difícil. Quando chega aquela pessoa ali que te ofende terrivelmente, te maltrata, é difícil permanecer nesse amor. Diz as Escrituras, quando eu falo Escritura, é que eu não faço distinção entre Bíblia, Espírito e Profecia, estou falando do desejado. Diz ali no desejado que Jesus, diante de Herodes, com seu porte, sacudiu a estrutura de Herodes. E Herodes olhou e falou, este é senão um Deus assentado no seu trono. Quando viu o porte de Jesus. E quando Jesus fez algumas declarações para ele, diz ali o desejado que ele ficou perturbado, Herodes. E Jesus imediatamente confortou Herodes e disse, maior pecado do que o seu tem quem me entregou. Ou seja, ele tentou aliviar os sentimentos de culpa de Herodes. Meu amigo, se aquilo ali não é amor por essência, o que é que vai ser então? Então Deus é amor.
E João diz assim que nós precisamos fazer as mesmas obras que Jesus fez, inclusive amar. Jesus demonstra o seu amor como? Como Jesus demonstra o seu amor? Nos amando, sendo nós ainda pecadores. Exatamente, mas João 3,16 tem uma palavra-chave. Deu. Deu. A palavra-chave é dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o quê? Aquilo que estava sobrando? Porque nós muitas vezes corremos risco de ser bons cristãos para dar aquilo que está sobrando. E aí, né, lá na chamada da escola sabatina falamos, né, na ajuda humanitária lá, e as peças de roupa dada que estavam há 2 anos no guarda-roupa, que já estava com mofo. Mas oxalá tem alguém que diga, ajudei com alimento, dividi o que eu tinha lá. Porque dar o que sobra, né, é fácil, até eu faço isso, que eu sou pior do que vocês. É fácil. Agora, dar daquilo que não temos é mais difícil. Mas Deus deu o que estava sobrando ou Ele deu o que tinha de melhor? Ele deu o que tinha de melhor. A verdadeira demonstração de cristianismo é dar o que nós temos de melhor qualidade. E o que Deus tinha de melhor que Ele deu para nós? Jesus, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. O homem merecia o quê? Segundo Romanos 6,23. Morte eterna. Então o homem merecia morte eterna. Em lugar de dar morte eterna que o homem merecia, porque Gênesis 2, 16, 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do jardim, da árvore do bem e do mal que está no jardim, não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o salário do pecado, segundo Romanos 6, 23, é a morte. Então o homem merecia a morte eterna. Em lugar da morte eterna que o homem merecia, Deus deu o quê? Vida eterna. Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então o homem merecia vida eterna. Deus deu o quê em lugar da vida eterna? O homem merecia morte eterna. E em lugar desta morte eterna, Deus deu o quê? Vida eterna. Assim, isso é tão próximo quanto o norte do sul. Sabe? O homem era digno de morte. E quando Deus foi outorgar algo ao homem, Ele deu justamente aquilo que o homem não merecia nem de perto. Vida eterna. Vida eterna, alto preço. Olhem em Romanos 5. E o homem era o que de Deus? O homem, até esse momento, era o que? Inimigo. Mas olhem antes o verso... Romanos 5, verso 8. Todos estão lá? Romanos 5, verso 8. Um voluntário para nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus morreu por nós ou nos presenteou enquanto nós estávamos em qual condição? E segundo o verso 10, nesse estado de sermos pecadores, nós éramos o que de Deus? Sendo nós ainda inimigos. Então, quantos aqui gostam de dar altos presentes para os inimigos? O amor de Deus excede todo entendimento. Como pode existir um ser capaz de amar tão incondicionalmente como Deus ama? Dá para o homem ou dá para o seu inimigo aquilo que ele não merece. E hoje nós vivemos numa sociedade diabólica. Até quando você vai viajar de avião, eles ensinam o egocentrismo, que você tem que se amar a si mais do que o próximo. Segundo as Escrituras, nós devemos amar mais o nosso próximo do que a nós mesmos. Você senta no avião, a moça vai lá e fala, olha, se o avião tiver descompressão, é isso que diz a palavra? É essa palavra aí. O que nós devemos fazer primeiro? Salve-se primeiro. Coloque a máscara e depois, se houver tempo, você acode o vulnerável. Essa é a ótica divina? Salve-se primeiro e depois, se houver tempo, salve o outro? Essa não é a ótica divina. Essa é a ótica de Satanás, que está impregnado até no avião. Coloque primeiro a máscara em você, porque pode ser que não dê tempo. E depois você coloque no vulnerável.
E o que as Escrituras diz? Mais importa dar do que receber. O que diz as Escrituras? Sou eu guardador do meu irmão? Disse Caim. Nós devemos aprender a ser, sabe como? O quê? Como o bambu. O bambu é constituído de quê? O que dá força o bambu para ele estar de pé ali? Nós. E o que tem entre os nós? Espaços ocos. Nós precisamos entender que o ser humano não é constituído de um, mas de nós. Nós. Quando um sofre, nós sofremos. Isso se chama amor empático, não amor apático. Os nós é que dão resistência ao bambu. Ele pode sofrer a ação de um vento de encostar a ponta no chão. Mas por ele ser constituído de nós, aqueles nós lá, faz com que ele tenha resistência. Se nós não entendemos nem o bambu, como vamos entender o que é ser cristão? E Filipenses 2 diz para estimar os outros superior a nós mesmos. Exatamente. Então, Deus quer que nós amemos com sinceridade de coração. Mas o amor que Deus requer, eu acredito que poucos de nós conseguimos entender. Poucos de nós conseguimos entender qual é o amor que Deus requer. E vai muito além de estar segundo o senso comum ou estar em harmonia com todo mundo. Jesus nem sempre esteve em harmonia com todo mundo. Nem sempre. O amor se manifesta de várias formas e uma delas é no sacrifício. Então, eu acredito que a maior expressão de amor é não fazermos a nossa vontade. Essa é a maior expressão de amor. Não fazermos a nossa própria vontade. Porque quando eu procuro fazer a minha própria vontade, quando eu procuro demonstrar que a minha ideia e o meu pensamento é o correto, não é o amor de Cristo que eu estou revelando. O amor de Cristo fez com que ele fosse considerado maldito por nossa causa. Gálatas 3,13, né? Jesus foi considerado maldito. 2 Coríntios 5,21 diz que ele foi feito pecado. Zacarias 13,7 diz que ele foi ferido. Agora isso foi aos olhos dos humanos. Ele foi feito pecado segundo as aparências, né? Sim, no sentido de ele ter tomado sobre si o pecado da humanidade, né? Eu acredito que os seres humanos sensíveis também conseguiram perceber isso. E segundo Isaías 53, olhem comigo aí, Isaías 53. E segundo Isaías 53, verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês sabem o que é pisaduras? Geralmente, cavalo dá muita pisadura. Se o dono não for cuidadoso e colocar a manta, e colocar só a sela, tem 2 gomos ali que fere o lombo do animal. Causam feridas, e essa ferida vai dando casca até se tornar uma coisa bem crônica. E depois, se o animal não for montado mais, vai sarar, mas vai ficar sempre delicado aquela parte, não nasce mais pelo. Resumindo, ferida é uma chaga bem dolorosa. Não, mas os bichos comerem o animal. Chaga, essas pisaduras são chagas dolorosas. E como isso se tornou distante de nós, às vezes nós lemos isso daqui e passamos a entender que Jesus sofreu tudo isso por nós. E parece tão distante esse sofrimento, parece tão abstrato. Tem uma citação que Ellen White fala assim, que é impossível um coração, não me lembro a palavra certa, mas um coração contrito, ler o desejado, especialmente as cenas finais, e não se derramar em lágrimas. Então, se eu estou lendo ali aquela parte e não vem lágrimas, talvez não externa, mas não vem um ressentimento profundo, genuíno, é porque algo está errado na minha carreira religiosa. Porque a Bíblia diz que o amor de Jesus constrange. Quando nós olhamos para a atitude de Cristo,
que sempre tinha ternura a despeito da visão das pessoas, sempre tinha amor, embora muitos o viam sem amor. Por isso nós não temos condições de avaliar quem está exercendo amor ou não, porque muitas pessoas não viam amor em Cristo também. Mas o fato é que ele tinha, e Deus testificava disso. E esse mesmo amor ele quer implantar em nosso coração. Ele quer implantar em nosso coração. E esta é uma obra que só pode ser realizada através do Espírito Santo. E oxalá que nesta manhã nós cheguemos ao estado de ser uma rosa. Cheguemos ao estado de ser amor por estado do ser, por essência. E não meramente por ação. Porque se eu permanecer sendo amor por ação, simplesmente tendo amor, as provas da vida vão fazer com que eu deixe de ter esse amor. Mas qualquer uma que quer alcançar o estado de amor por essência, por estado do ser, vai ser submetido ou poderá ser submetido a qualquer circunstância, que vai ser sempre como Cristo. Ter complacência e misericórdia para com o errante, para com o transviado, para com o pecador. Que Deus nos ajude a alcançar esse tipo de amor, esta qualidade de amor, porque este amor é o resultado do caráter de Cristo em nossa vida. Amém? Vamos fechar com o hino e depois a gente ora, então?